Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia em que nós vamos ver mais filas avançarem. Ontem nós assistimos o início de uma delas, que acarretou também o início de uma condenação para um dos réus que praticou atos naquele 8 de janeiro nefasto, cujo autor principal ainda anda muito poupado, mas todas essas condenações vão servir para uma grande base de condenações futuras desse que está agora se fazendo de morto. Hoje ele ainda se encontra internado no hospital para fazer algumas cirurgias que foram anunciadas com um grau de complexidade. No entanto, ele está colocando fotos na internet, e a família também, mas que contradizem qualquer tipo de indicação cirúrgica, né? Ou será que ele está fazendo um tipo de cirurgia no hospital de ponta, mas pela via telepática, por ondas eletromagnéticas, sei lá, alguma coisa que a gente não conhece, que a medicina não conhece. Afinal de contas, né, medicina e terraplanismo sempre andaram muito divorciados, né, nos últimos tempos aqui no nosso país. E esse terraplanismo está hoje deixando as criaturas que estão nas redes sociais e no mais profundo desespero, com uma incompreensão muito grande do que é a Constituição do nosso país. Eles estão fazendo confusões, estão ali enaltecendo o comportamento daquele ex-desembargador / agora advogado no plenário do Supremo Tribunal Federal, como se ele fosse ali uma espécie de Nicolas Ferreira da terceira idade, brilhando, né? Deixando os espíritos dessas pessoas todos incandescentes, enfim. Mas qual o resultado no final da história para o réu ou para os réus? Será que outros réus que estão aguardando julgamento gostariam de trocar os seus advogados para a contratação desse que fez essa performance ontem no Supremo Tribunal Federal? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, e venha participar aqui das nossas atividades. Mande seu comentário, mande seu joinha, se puder se inscreva no nosso clube de membros e, enfim, do nosso chat também, tá bom? Lembrando que nós estamos disputando a premiação lá no IBEST. Eu vou deixar aqui o link para você prestigiar o nosso portal. Vamos seguir em frente. Gente, a direita está absolutamente ensandecida. Porque eles quiseram um golpe, eles conspiraram contra a democracia e os formadores de opinião dessa gente, eles insuflaram cada vez mais que as pessoas se radicalizassem. Tudo isso, né, motivado pela figura central do ex-presidente da República. Nada disso teria acontecido se uma liderança política tivesse colocado, né, as coisas como as coisas devem ser colocadas numa democracia. Olha aí, gente, não é assim que as coisas funcionam. Não vamos estressar, não vamos desacreditar as instituições, não vamos atacar ministros, não vão atacar o parlamento, enfim, ele fez exatamente o contrário, foi disseminando ódio. Por um lado também colocava para essas pessoas que ele tinha o apoio de forças armadas, né? Portanto, os vândalos poderiam ir na frente, que eles teriam a retaguarda, né, das forças armadas. Ele criou também a ideia que todo mundo estava se armando no Brasil por uma espécie de guerra civil, que ele imaginava que iria acontecer, enfim. Mas tudo isso deu errado e agora eles estão vendo o impacto. Eles esperaram o contato está vindo e agora não tem como reclamar, né? Pois bem, eu estava acompanhando os canais de direita, o mais visto hoje nas redes é dos remanescentes da Jovem Pan. Todos que foram demitidos da Jovem Pan. E eles continuam a praticar desinformação, e aí a gente não sabe se é por má fé, se é por ignorância, se é burrice, se é falta de preparo profissional, ou se é tudo isso misturado, né? Porque eles estão confundindo uma coisa com outra. Eu vou explicar aqui um ponto muito central aqui para dissipar dúvidas, porque as dúvidas acabam mexendo até com as pessoas, né, de bom senso, que estão enxergando as coisas como nós estamos enxergando. Vamos ver que eles falaram, estão protestando muito, né, sobre tudo que aconteceu ontem e do que irá acontecer, né? Quem sabe essa gente acaba entrando na fila também, né? Vamos lá. Exatamente como prevê o crime de vandalismo no Código Penal. Sebastião Coelho está com 69 mil posts comentando o nome dele e Alexandre de Moraes 25 mil. Quem será que é minoria, hein? Quem será que é minoria nesse país e quem será que é maioria? Está muito claro para nós. Ô Silvio, num trecho... Olha só que coisa incrível. Então, eles ficaram medindo a popularidade na internet do ex-desembargador, agora advogado Sebastião, e o Alexandre de Moraes. E o Sebastião, nas redes, teve mais posts. Nossa, que legal, né? E para o réu que ele estava defendendo?
para o cliente dele. O que isso significou? Vamos continuar aqui porque tem situações dramáticas aqui. Aí da leitura do voto do relator ministro Alexandre de Moraes, chama atenção, né, quando ele diz que ele considera as ações de vandalismo, que elas foram coletivas e que por isso ele descarta a necessidade de se individualizar as condutas, quem quebrou a cadeira, quem derrubou o relógio, quem quebrou o vidro. Como é que você avalia esse entendimento aí, né? E agora essa condenação em relação a esse primeiro réu, Aécio Pereira, a 17 anos de prisão. É exatamente esse o ponto, Paula. Isso é uma aberração jurídica. Nem é preciso ter bacharelado em direito para compreender que a individualização de conduta é, acima de tudo, um direito. É um direito desse senhor, Aécio Lúcio. Bacana, vou comentar uma coisa aqui direcionada a você, tá? Você é jornalista, enfim. Antes de vir a público, falar alguma coisa, se informe para não falar coisas erradas. Não existe nenhum tipo de princípio ou lei que determine individualização de conduta. O que existe na Constituição Federal é esse negocinho aqui, ó. Vou colocar aqui para você, tá? É um princípio, é um mandamento constitucional, cláusula pétrea, que determina que a lei regulará a individualização da pena, não é individualização da conduta. E adotará, entre outras, as seguintes. Aí o artigo 59 do Código Penal estabelece, enfim, quais são os critérios ali. Ou seja, se o indivíduo tem bons antecedentes, se ele é réu primário, enfim, se existe alguma outra agravante específica ali no caso dele, enfim. A idade, tem algumas questões objetivas que são observadas para a fixação da pena, o regime da pena, se vai pagar multa. Então, essa individualização ontem foi feita. Não tem como num crime de turba você individualizar a conduta de cada um. Até porque quando o Código Penal, quando o direito penal foi montado, não existia tecnologia, né, para você especificar, né, a conduta de cada figura milimetricamente. O resultado do crime é que vai possibilitar, junto com a prisão das pessoas que comprovadamente estiveram praticando o crime, no volume de pena que cada uma delas receberá. Então, haverá a individualização das penas de cada sujeito que chegar até esse julgamento. Agora, claro que agora o julgamento ele fica mais acelerado, né? Aqui é a Constituição Federal. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos. Então é isso que está na Constituição. Então evitem de falar besteiras para os negacionistas, porque eles ficam reproduzindo isso aí, isso dá um envenenamento na sociedade muito grande, né? E aí a gente vai vendo os vídeos aqui da direita: desembargador vai ao Supremo e humilha ministros e Xandão reage. Outro canal: os primeiros julgamentos dos réus de 8 de janeiro. Bom, aí vem ele também metendo pau. Esse aqui, está acontecendo. Você precisa ver. A desembargador aposentado Sebastião Coelho detona no STF. Outro aqui, desembargador fala na cara de Moraes. Hoje o circo pegou fogo. Outro aqui, bolas, é assim que se faz. Então, é o seguinte, né? Eles estão comemorando. Agora eu fico pensando o seguinte: o réu, ele estava lá na Papuda. Eu fiquei imaginando o ambiente, assistindo pela TV Justiça, junto com todos os outros réus ali, todos presos ali, presos de outros crimes que estavam ali, enfim, já viram camaradas, né, assistindo o julgamento. É como se tivéssemos ali diante de uma torcida, né, onde um jogador, numa partida de futebol, tivesse dado uma agressão, né, feito uma agressão, uma cotovelada muito grande, e o VAR fosse chamado. Quando o VAR chama e você assistiu que o jogador do seu time fez uma agressão, você coloca a mão na cabeça e diz assim: vai expulsar, não tem escapatória. Quando você vai vendo ali o replay, né, fala assim, vai ser expulso, não tem como, né? Isso aconteceu ontem na penitenciária. Quando o ex-desembargador supostamente advogado do réu tentou dar uma voadora no Supremo Tribunal Federal, né, um golpe baixo, um soco, uma cotovelada, uma cusparada, todos os outros réus, que os presos estavam lá na Papuda, devem ter se levantado e colocado, dado um tapinha nas costas do senhor Aécio, né, o réu do dia, e devem ter falado: amigo, chamou o VAR,
Você não tem escapatória. Na moral da história, adianta o senhor Nicolas Ferreira, da terceira idade, ter feito uma série de acrobacias e ter acarretado no final dessa história uma condenação de 17 anos para o seu cliente? Aliás, advogados agora que fizeram parte, né, desse movimento golpista poderiam se solidarizar agora e também fazer uma advocacia, né, sem receber nenhum tipo de vencimento para as pessoas que estão lá. O senhor Ives Gandra poderia ir na Papuda, o filho dele, poderiam lá, né? Advogado, a senhora Janaína Pascoal. O Marcos Duval seria um bom advogado, né? Ele é formado em Direito. Mas esse é um advogado para... Já pensou, gente, como é que seria a defesa dessas pessoas? Então, enfim, eles acreditaram que o mundo era plano e agora eles estão vendo que as condenações estão vindo redondinhas, né? Bom, aí avançando aqui para o outro assunto, né? A figura do inelegível está observando tudo isso de longe, tá? Mas aí a gente vê coisas como essa aqui, o Fábio Van Garten. O PR, né, Jair Bolsonaro entrou no centro cirúrgico pouco antes das 5 da manhã, tudo transcorrendo dentro da normalidade. Nesse momento, o presidente passa por procedimentos de correção de hérnia de hiato, que causa refluxo, soluços e tosses secas contínuas, bem como desvio de septo para melhorar a condição respiratória e oxigenação. Então, 2 cirurgias, né? Daí a gente vai vendo, né? Esse aqui é o Rafinha Bastos, que fez cirurgia de desvio de septo. Eu também fiz cirurgia de desvio de septo, né? Há um tempo atrás. E você fica, pô, como se tivesse tomado um soco violento numa luta de boxe, né? Você fica assim. O Rafinha tá até bom nessa foto aqui, né? Tem outras pessoas... A gente não tem como a pessoa não ficar desse jeito aqui. No entanto, a gente vê a senhora Michele Bolsonaro postando a foto no Twitter dela. Cirurgias de Bolsonaro foram satisfatórias, ex-presidente está em recuperação, diz o boletim médico. E aí ela coloca essa foto aqui. Cadê as marcas da cirurgia? Foi uma cirurgia mediúnica, espiritual, telepática, eletromagnética, enfim. O nariz dele está em outra parte, que as pernas dele aqui que estão protegidas aqui, estão com aqueles mecanismos ali para evitar embolia, né? Então são situações, né? Esse povo está mentindo à toa por quê? Por que não dizem a verdade, né? Se foi operado o negócio, explica que foi operado o negócio. Agora é um sensacionalismo, uma coisa... Coisas estranhas, né, envolvendo essa família, enfim. Mas não adianta nada disso, porque a fila está chegando para eles. Daqui a pouco eles serão atendidos no guichê. E no guichê, com certeza, as condenações vão ficar por ali, né? De 17 anos para cima, quando bater no Supremo Tribunal Federal. É só a gente aguardar a fila, porque a fila está andando, tá bom? Um grande abraço, mais tarde eu volto. Tchau!